princípios, isso não tem nada a ver com a opção de cada pessoa. Então, quando a gente vê uma pessoa tendo alguma atitude, talvez por uma falta de orientação, por uma falta de educação, ou por um posicionamento diferente, a gente tem que cuidar para não misturar com raça ou com postura sexual. Que a gente vê muito essa mistura. Então, hoje eu como fotógrafa, como profissional liberal, como mãe, o que eu percebo, e negra, o que eu percebo é isso. O que acontece muito é assim: nossa, ela é tão educada, mas ela é negra. Ela é tão querida, mas ela é negra. Mas se eu tiver qualquer conflito, então é a negra. E isso para mim não me choca, nem ao menos me faz estar ou não estar no lugar. Mas a gente percebe e é comum. Então isso a gente tem que atentar realmente assim, como a moça falou lá no caso do jogador. Quando eu fico nervosa, eu tenho esses episódios de racismo. Então isso está muito incrustado. Então a gente, como pessoas que estão se instruindo, procurando outro nível, tanto educacional quanto de pensamento, a gente tem que pensar nisso que vem lá de criança. Ninguém nasce racista, nem homofóbico. Se cria um racista e um homofóbico, e a gente tem a obrigação de criar um mundo melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. E não fico todo, ai meu Deus, uma pessoa gay, eu trato na realidade. Inclusive, se eu for em alguma festa, é comum ver guria ficando contra a guria. O termo seria o ser inconveniente. Então, mesmo casais heterossexuais são inconvenientes em algumas situações em espaços públicos. E no caso homossexual também ocorre isso. Então, às vezes até mais agressivamente, porque misturam um pouco essa questão de se firmarem ou estão querendo se expor e acabam exagerando nisso. Em espaços, no shopping center, até na beira da praia, no restaurante você vê pessoas se beijando excessivamente, se tocando, quer dizer, não é o ambiente para isso. Então é só essa questão de respeito com o próximo e ter esse limite realmente nas atitudes para não se tornar agressivo. Como a colega falou, a questão do pudor, né? Mas eu acho que essa questão desse limite aí para não se tornar inconveniente para as pessoas. Situações que nos são extremamente desagradáveis, às vezes, que independe de questão de ser homo ou heterossexual, do comportamento humano, das relações entre o público e o privado, né? Aquilo que, não, o que é também privado, mas existe em um outro nível ainda, que é o que ocorre dentro da minha casa, mas que ocorre no nível, né, mais privado e mais particular ainda. E precisa estabelecer esses limites, não é assim então, olhando para o que ocorre dentro de uma casa, qual é o imaginário das pessoas do que ocorre dentro de uma casa, de uma família homossexual, por exemplo? É normal, como as outras, né? O normal, anormal, tá vendo? Essas palavras, elas são complicadas nesse sentido. Eu acho interessante a tua fala, porque é a fala do jovem, olhando sobre nós, temos um olhar muito assim, vocês podem estar vivendo uma época, um período de respeito à diversidade. Acho que essas pessoas, acho que uma fala do vídeo, e eu vou tentar nas minhas pontuações relacionar a fala de vocês com momentos do vídeo. Vendo que ela fala, não é para a nossa geração foi estigmatizada e a gente sofreu talvez coisas que nos levem a ir à luta. Não estou falando da parte de disposição, isso acho que eu já concluí concordando contigo, né? Tem esses níveis, vale tanto um para o outro, mas há uma luta social, uma luta política de direito, e que esse direito talvez eu não vá usufruir, mas as gerações futuras, né? A sociedade melhorada, num futuro recente, sim. Né? Então hoje, se isso está sendo lidado com mais tranquilidade, com mais acolhida, com mais respeito, com mais amorosidade, né? É porque muita gente não teve essa condição de hoje estar no colégio, isso está sendo aceito ou compreendido de uma outra forma. Então é um processo histórico, como já foi dito, e de construção de muita luta. Não é sem luta, sem ter essas questões, né? Então não é obrigando também, mas é respeitando. Então esse nível de respeito, né? Aí eu tenho uma questão que eu queria comentar em cima da tua fala e que eu queria entender melhor. Quando você falou que a gente não tem que ser tanto a diversidade de ter, né, uma fauna lá, de não ter menos diversidade e ser mais humano, né? É isso?
Então, eu vejo um pouquinho diferente, porque o ser humano é ser diverso. Não tem a vida, o ser vivo, eu diria até, a característica essencial dele é ser diferente. Não nesse aspecto. Então, assim, quando... Está todos iguais. Então, eu sei. Aí tem uma outra dimensão que é o comportamento, que é a dimensão social, da vida social, dos direitos. Nós somos iguais perante a lei. Se o outro tem direito, eu também tenho. Então, separar um pouquinho isso. E é essa diferença da vida, do fenômeno vida, das pessoas, são diferentes uma da outra, é que precisam ser reconhecida. Senão, e para isso, só se tiver respeito. E para ter esse respeito, tem que exercitar uma outra coisa que é fundamental, que é muito difícil, e que é a base do que a gente entende como educação ambiental também. Uma das ações chaves, que é se colocar no lugar do outro. Que é fazer um exercício de alteridade, para eu compreender a realidade do que eu estou querendo compreender. Eu tenho que sair do meu lugar e me colocar no lugar do outro, no lugar do aranha, no lugar daquela moça e de todo o processo que veio, que não deve ter sido fácil e também muito sofrimento a partir daí, olhar com humanidade para isso. Mas o que é rico seria reconhecer e haver um melhoramento, sabe, a gente sair mais fortalecido e mais respeitando mais, né? Se esses processos ainda acirra e torna mais violento e com mais ódio e com mais raiva, nós estamos num caminho que não está sendo bom. Nós não estamos mediando isso por um caminho de construção, e sim de desconstrução, de destruição de coisas, né? Então eu não quero também monopolizar a fala, né? E como é que a gente pode aprender a fazer isso, se não no campo da educação, se não através do diálogo, se não através de exercitar, se colocar no lugar do outro? E aí eu chamo, será que o vídeo ajudou a gente a se colocar no lugar da Kátia? A gente talvez surpreenda, como a Camila falou, a gente se vê diante de um ser humano que acolhe o outro e dá atenção ao outro e dá amorosidade, independentemente da sua condição, que vai na igreja católica, que vai no terreiro, que vai que dá um exemplo, né? O tapa na cara que o colega falou, né? Dá um tapa na cara da gente, assim. A gente se colocar no lugar da Kátia para entender um pouco o que é isso, né? Será que é a opção dela? Será que ela escolheu? Será que você gostaria de ser o que você é? Na condição sexual, né? Diferente da opção, né? Será que é a escolha? Será que as pessoas escolheriam sofrer tanto um caminho tão, tem tanta dificuldade? Será que ela escolheria ser, né? Se eu tenho escolha, né? A gente se constrói, né? A gente se constrói. Então, mas se a gente quer ser o que é e como é uma luta, tem que se afirmar, não é fácil, tem que enfrentar preconceito, que eu acho que é um dos momentos mais dramáticos dessa questão, que é você assumir publicamente a sua condição, seja ela qual for, negra, indígena, pobre, rica, enfim, né? Você assumir, mas assumir com consciência da sua, né, do seu ser e estar no mundo. Demonstra a pessoa humana e não a condição ou o estereótipo, né? E aí quando você vê aquilo que a pessoa é e não aquilo que você imagina por ser travesti, isso é o que quebra o preconceito. Por isso que a gente tem sempre que tentar ver além daquilo que a gente imagina que seja alguma coisa, né? Não ter o preconceito ou a ideia preconcebida daquilo que não conhecemos.